Vamos de segunda parte sobre a Elisa Lam. Então agora a gente vai entrar mais a fundo no que aconteceu com ela. Então bora terminar esse mistério. Duas semanas depois do desaparecimento da Elisa, os hóspedes começaram a reclamar da pressão da água e do gosto que ela tinha. Então a gerente pediu que o técnico subisse até a caixa de abastecimento para verificar o que estava acontecendo. E foi nesse momento que ele se deparou com uma cena horrível. O corpo da Elisa estava flutuando nessa caixa e ela estava nua e as suas roupas estavam no fundo do tanque. Então a autópsia ela foi feita, mas não tinha sinais de violência ou de abuso. E o médico legista diz no documentário que também não tinha sinais visíveis de afogamento. Geralmente quando alguém se afoga tem espuma no nariz e na boca e ela não apresentava isso. Então ele decidiu aguardar o exame toxicológico antes de dar o seu veredito. Então ele aguarda e quando esse exame chega, também não é acusado nenhum tipo de droga ilícita no corpo da Elisa. A única coisa que tinha era a medicação que ela tomava para bipolaridade, mas em graus baixíssimos. Então isso significava que ela não estava se medicando corretamente. Então ali ele tem o seu veredito e ele dá como causa da morte afogamento por surto psicótico. Mas dias antes da morte da Elisa, ela foi num programa de televisão, então ela escreveu uma carta para o apresentador, uma carta perturbadora e pediu que entregassem para ele. O apresentador recebe essa carta e pede que os seguranças retirem ela do programa, então ela é expulsa. E outra coisa, no hotel ela compartilhava o quarto com outras pessoas. Então ela começou a ter atitudes estranhas e começou a falar coisas estranhas. E ela foi transferida para um quarto onde só ela ficava. Então esses fatos realmente dão veracidade ao laudo do médico de que ela foi morta, que ela morreu por afogamento acidental durante um surto psicótico. Agora a gente vai falar um pouco sobre as teorias. Algumas até faz sentido, outras são um pouco mais malucas, mas vamos lá. A primeira é que isso foi um crime e não um afogamento acidental, porque a tampa ela estava fechada, como o próprio policial, ele disse na entrevista que quando ele chegou a tampa estava fechada. Então, como a Elisa, ela entrou no tanque e fechou a tampa e foi um afogamento acidental. Então, não faz sentido isso. A segunda é sobre o vídeo. Então, as pessoas acreditam que há algo sobrenatural, porque ela parece falar com alguém que a gente não consegue enxergar. E tem uma parte no vídeo também que dá pra ver um pé, e esse pé não é o da Elisa. Então as pessoas passaram a acreditar que seria algo sobrenatural. A outra teoria é a teoria biológica. Então, a Skid Row ela passava por um surto de tuberculose e tinha um teste que se chamava Len-Elisa, que é Elisa Lam de trás para frente. Então as pessoas acreditavam que ela era uma arma biológica que foi silenciada. E uma coincidência macabra é que tem um filme de 2005 que se chama Água Negra. E nesse filme conta a história de uma menina que ela se afoga no tanque do prédio onde ela morava. E os moradores eles relatam que a água está saindo escura e é quando encontram ela lá. E ela usa um casaco que é bem parecido com o casaco que a Elisa ela tá usando no dia da gravação. Ele é vermelho, bem parecido. E algumas pessoas chegaram a dizer que o suposto assassino da Elisa, ele teria assistido esse filme e ele se inspirou nele. É um pouquinho maluco, mas de qualquer maneira eu trouxe pra vocês. É isso, esse foi a história do Cecil e da Elisa Lam. Então tem um documentário no Netflix que tá bem legal, vai lá e assiste. Terminamos a segunda parte desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, me segue aqui no YouTube e também nas outras redes.
e eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.